Bem, gente, boa noite. Né? Que Deus nos ilumine aí, que possamos fazer aí um bom estudo. Uma coisa que eu não sei assim, se eu já falei sobre isso, né? Mas eu sempre falo sobre de que porque outro dia uma pessoa me chamou de professor, né? Eu acho super legal, né, ser professor. Mas eu não gosto muito de me considerar professor, né, doutor. Eu tinha uma dificuldade, né, quando eu estava trabalhando na terapia, esse chamado doutor e tal, né, parecia assim que eu vou ser muito longe, né. Na verdade, eu sempre lutei para ser doutor. Depois que eu fui ser, né, daí eu fiquei achando que não tinha nada a ver. Eu só queria saber, né, não queria... Eu queria tanto fazer 18 anos, Não, quando eu não, completei, pois eu não é, queria mais. não queria título nessas coisas. Mas o papel, né, eu já me perguntaram, né? O meu papel, na verdade, é de compartilhar aquilo que a gente está aprendendo. Tá? E nem sempre o que eu aprendo pode servir para os outros, né? Porque cada um tem a sua experiência particular. Então eu não sou o cara que diz, faça assim que vai dar tudo certo, né? E hoje eu fico estudando, né, praticamente, digamos assim, o tempo todo, sobre espiritualidade e sobre a própria doutrina espírita, é lógico, porque eu tenho um vínculo com a doutrina espírita. Essa é a verdade. Eu sou um espiritualista, porque, na verdade, o espírita é um espiritualista. Espiritualista é um termo mais abrangente. Mas, aí, estava vendo e ouvindo. E aí eu gostei de uma fala, vocês conheceram aqui o Gasparetto? Não? O Gasparetto era médium, e tinha um trabalho espírita e espiritualista, e fazia muito palestra, né? Em São Paulo ele participava da Rádio Mundial, né? E ele tem uma entidade, eu digo tem, né? Porque a gente não sabe, lá do outro lado, de repente estão de braço dado lá, né? Que se chamava Calunga. Já ouviram? E aí eu estava ouvindo, né? Aí tem uma coisa super... Eu achei interessante, tá? De repente pode ser porque eu nunca prestei atenção, mas já tinha prestado atenção, eu não tinha prestado tanta atenção. Que a gente tem, assim... A gente fala, assim, de muitas leis, né? Leis da natureza, leis espirituais, leis cósmicas, né? Nós falamos tanto disso, né? E o Calunga, naquela linguagem dele, né, bem, um pouco meio mineira até, né? Ele falou, né, da tal da lei da responsabilidade. Que é na visão dele, essa lei da responsabilidade é uma outorga divina. Né? É uma doação de Deus, digamos assim, né? Do Pai, do Criador, e nos colocou, né? Deu essa lei para nós, que é a lei da responsabilidade. E durante muito tempo, nós nos eximimos de responsabilidade. Desde o princípio, desde que a gente nasce, a gente já é educado a culpar os outros. Tipo assim, Deus vai prover, Deus vai fazer isso, Cristo vai fazer aquilo, Santo Agostinho vai fazer não sei o quê. Então, sempre nós estamos, né, delegando a responsabilidade das nossas coisas nesta vida. E assim delegamos também a responsabilidade pela nossa própria evolução. Delegamos a responsabilidade, né, pelo nosso próprio, fazer o nosso próprio caminho. Né? Então a gente vive delegando a nossa responsabilidade, esquecendo-se que como nós não fomos ensinados, né? Que esta é uma lei assim, maior, né? A lei da responsabilidade. Então nós fomos colocados aqui, neste planeta, nesse lugar que nós estamos, nesta família, né? Fomos colocados, né, e em alguns momentos nós até mesmo escolhemos. Só que nós não lembramos disso, né? Porque, segundo a própria doutrina espírita, nós escolhemos
né, o modo como que vamos vir a vida, com quem vamos transacionar na vida, tá, para a nossa própria evolução. Ninguém reencarna. Quem faria, vamos pensar assim, quem, em sã consciência, consciência inclusive maior, espiritual, vai programar uma reencarnação para vir aqui só fazer M, né? Quem que vai fazer isso? Será que vai ter alguém que diz, não, eu vou lá porque eu quero acabar aquele povo, né? Eu vou nascer naquela turma lá e vou descer a lenha nesse. Será que faria isso? Não. Mas nós, logicamente, aí se a gente for, eu acabo falando coisas que tem que ir um pouco mais para trás. Lógico que a pessoa, né, o espírito, quando está lá, ele aprendeu um pouquinho, no sentido de que ele vem para evoluir. Só que depois ele esquece. Porque às vezes os instintos são tão fortes, né? Aquilo que está dentro dele, as paixões são fortes, até os próprios rancores, porque a gente não reencarna tudo porque todo mundo virou anjo, né? Muita gente vai para lá e continua não sendo anjo. Essa é a verdade. Se vocês já leram a doutrina, os livros, né, vocês vão ver que tem cada ser feroz, né? Não num plano mais elevado, né? Num plano mais baixo, mas estão lá. E de repente eles resolvem vir. Eles podem até serem enganosos, né? Não podem? Podem. Porque Deus dá o livre-arbítrio. Então, se eles querem, às vezes eles pensam, nós vamos enganar Saturno, nós vamos para lá para fazer o bem, né? Chegamos lá fazemos o mal. Tá? Ninguém fica vigiando o tempo todo mundo, porque as pessoas precisam aprender a andar com as suas próprias pernas e ter a sua própria responsabilidade. Então, vocês vejam que muito daquilo que nós vivemos, que nós vivenciamos, que nós passamos, muitas das nossas dores, né, inclusive dores da alma, são de responsabilidade nossa. Só que nós, muitas vezes, não gostamos de assumir isso. Porque a gente se acha todo mundo o suprassumo da bondade, né? Todo mundo, não tem ninguém melhor do que eu, né? Mas só que não é assim, né? Todos nós cometemos coisas, às vezes, até em pensamento, né? Você pode não executar, mas só de pensar, você já está fazendo, você já está vibrando, já está fazendo alguma coisa no universo. Algo de bom não está saindo de você quando você está pensando em coisas ruins. Então, essa lei da responsabilidade, ela permeia toda a nossa vida. Toda. Esses tempos aí, até escrevi um texto, né, sobre a coisa do julgamento, né? Nós julgarmos os outros. A gente tem que se policiar, né, com relação a julgar os outros, porque às vezes nós julgamos no outro aquilo que deveria ser julgado em nós. Então, tudo isso é da nossa responsabilidade. Nós não estamos aqui de férias, né? Esse planeta não é um spa, né? Onde que você vai só tem tudo de bom, né? Tem massagem, tem suco, tem isso, tem aquilo, né? Tem água A, B, C, etc. Não é isso, né? Nós estamos aqui. Aí nós vamos entrar, né? Já me sopraram aqui, que aí nós vamos entrar num pedaço do tema de hoje, que é esse tema. Eu trouxe esse tema, gente, eu não vou terminar ele é muito vasto, mas para a gente pensar nessa questão, né? Porque nós estamos aqui, este planeta, né? Esse plano terrestre que nós estamos, eu ia falar de dimensão. Aí outro dia eu vi uma discussão, porque, de acordo com a ciência, dimensão é uma coisa, certo? Não vou explicar aqui porque eu não sou professor de ciência. De acordo com a ciência, dimensão é uma coisa. Então, por que muitas vezes nós utilizamos o termo dimensão? Aí tem um pessoal que acha que a ciência domina tudo, sabe tudo, explica tudo,
que estava dizendo que está errado falar de dimensão. Né? Mas, na verdade, se vocês pensarem bem, cada setor, cada extrato da vida, as pessoas têm uma linguagem, não tem? E o que eu falo, por exemplo, como dimensão, é só um pequeno espaço de tempo. Tempo e espaço é dimensão, né? Naquela dimensão. Só que daí eles vêm e falam, e não sei o quê, 2 mais 1, a tiropia, baixo Y, sei lá mais, essas coisas assim, essas fórmulas, né? Então, mas a questão é que o planeta, esse planeta, e não só esse, tá, gente? Vocês já leram, com certeza, muita coisa da doutrina, né? Algumas pessoas aqui eu sei que leram. Então, lá fala dos diversos planos, não é? E planetas que são para determinado tipo de criatura espiritual, planetas que são para outros, planetas que são para outros. Então, a gente está num plano que foi denominado já há muito tempo, que aqui é um planeta de provas e expiação, ou expiação e provas, tanto faz. Então, esse é lógico que é um plano numa dimensão mais densa. Se nós estamos aqui para expiar, né? E para passar por provas, lógico que todos nós estamos aqui por algum motivo. Nós não estamos aqui gratuitamente, né? Nós não estamos aqui por castigo, por nada. Nós estamos aqui olhando para cima, para evoluir, para ascender. Então, aí entra uma questão: espiar o quê? Espiar o quê? Se nós não temos lembranças das vidas passadas, né? Poucas pessoas têm, né? Não sei se alguém aqui tem alguma lembrança de vida passada. Nunca tiveram assim um insight assim? Por que eu estou falando isso? Por que eu olhei essa foto e parece que eu já vi, né? Parece que eu já tive nesse lugar, né? Às vezes você vê um negócio, uma vez eu vi um negócio lá da Índia, aí aquilo me, faz... Aí eu disse, o que é isso, né? Aí eu pensei, eu já estive nesse lugar, né? Eu tenho a ver com esse lugar. E depois estudando um pouco da doutrina janista, hinduísta, etc., e tomando maior conhecimento, né? Aí você vai vendo que tem coisas que você sabe e não sabe porque sabe. Então tem um registro dentro de você de muitas coisas que você... Se você for uma pessoa mais meditativa, que medita, fica em silêncio e tal, você consegue de vez em quando ter esses vislumbres. Eu gosto dessas palavras, vislumbres, né? Clarões, né? Insights. Você tem. Né? Às vezes você vê uma planta, você diz assim, mas eu já vi essa planta em algum lugar. É uma planta. Porque esse plano vegetal, essa dimensão vegetal, ela existe desde sempre também, praticamente, né? Lógico, foi criado, tal. Então você já teve contato, né, com aquela planta, com aquela erva, etc. Então, a gente pode não saber de tudo, mas uma convicção que a gente precisa trabalhar em cima dela e prestar atenção é de que nós estamos aqui no momento certo para estar aqui e estamos no meio que precisamos estar. Não adianta nós sonharmos em estar lá em Paris, né? Porque não tem nada a ver com a gente. Se você fosse para lá, quem que ia ser você? Às vezes você tem muita coisa boa aqui do seu lado, você não observa. Você acha que tudo está lá. Aquela história da grama do vizinho, né?
Tá, ok, então. Então, nós precisamos ter a consciência, e veja bem, estou falando de nós, nesse exato momento, no ano de 2023, estejam vocês com a idade que estiverem, né? Você está aqui e tem que estar aqui nesse momento, e é aqui que vai se dar aquilo que você pode encarar como expiação ou como prova, né? Muitas vezes as provas parecem expiação. Já pensaram nisso? E muita expiação parece prova, né? Quer dizer, então você tem que estar identificando sempre os momentos que você está vivendo. Identificando sempre aquelas, sabe, relações que você está tendo, né? Não é só você e o seu marido, o seu namorado, namorada, você isso e aquilo. Não. Você com o universo todo. Até com os animais, né? E a gente não dá muita bola para animal, né? Animal é um bichinho bonitinho e tal, mas parece que é só isso, né? De repente tem animais que estão à nossa frente e estão conosco por algum motivo. De repente a gente não sabe ser afetivo com outro ser humano, mas aprende a ser afetivo com o nosso animal. Ou com aqueles bichinhos que você admira. Já pensaram nisso? Você não sabe ser afetivo com o outro, com a outra, mas de repente aquele animal te aponta um caminho para você ser mais acolhedor, né? Para você ser mais... É isso mesmo. Para ser mais receptivo, né? E até mais afetivo mesmo, né? Então, a gente tem essa questão desse modo, né? Esse mundo, né? Eu pus mudo ali, né? Eu fiz mudo. Mudo porque deve ser, né? Tem algum sentido, né? Às vezes, ó, aqui tem um N, tá? Mundo, né? Mundo de prova, né? Vai ver que eu já estou querendo eliminar as provas, a expiação, então já pus no modo, como é que chama? Off, né? Mudo, né? Pode ser, né? Um ato falho, mas tem sentido. Então a gente está nesse mundo de provas de expiação. E aí eu falo para vocês, pergunto, você sabe que você está se dando bem nesse mundo de provas e expiação? Ou está insatisfeito com isso tudo? Eu não mereci estar aqui. O que vocês acham, né? Cada um vai pensar por si, né? Tem aquelas pessoas que gostam de falar assim, eu tenho um tio e ele é revoltado. Já viram isso? A pessoa, em vez de pensar, ela já está fugindo da questão. Então, a verdade é que nós, quão maior for a leveza que a gente leve a vida nesse modo, acho que era isso que eu queria escrever lá, modo de expiação e provas, quanto maior leveza, melhor eu vou transitar nisso, né? Aí tem um outro termo, que é o quê? Aceitação. Já ouviram falar de aceitação, né? Tem vários modos de encarar essa palavra, esse termo, esse verbo, aceitação. Tem uma aceitação que eu não gosto dela, já falo para vocês, que é a aceitação passiva. Aceitação passiva foi nos ensinado também lá desde o princípio, não é? Os nossos pais, nossas mães, padre, não sei mais quem, nos ensinou, tem que aceitar tudo, né? Quer dizer, aceitar, quer dizer, se submeter a tudo. É isso, será? Que é a melhor aceitação? Aí eu pergunto para vocês, para que existe então a tal da razão, né? Tal da inteligência? Para que existe isso?
se a vida é só aceitar, cabisbaixo, né? Não reclamar também, né? Essa aceitação, a aceitação que a gente está, que eu estou falando, é essa aceitação que eu digo assim, é uma aceitação mais reativa. Tá bem, eu estou aqui, é um planeta de provas e expiação, mas eu não estou aqui só para isso. Eu não estou aqui só para espiar e ser provado. Eu estou aqui para evoluir, para ir além das provas e da expiação. Infelizmente, existem várias leituras da doutrina espírita. Vocês sabem disso. Então, tem gente que lê isso e diz assim, está vendo? Aqui é prova e expiação, então não tem o que fazer. É só levar até o fim. Né? Tem gente que tem essa aceitação do acomodamento, do comodismo. Mas em nenhum momento nós fomos criados para nos acomodar. Nenhum momento. Se vocês pegarem as palavras do Cristo, as mensagens do Cristo, por exemplo, qual o momento que ele diz assim, acomodai-vos e... Só. Né? Não precisa fazer nada, o Pai vai fazer tudo para vocês. Tem algum lugar disso no Evangelho lá? O que ele diz? Tende ouvidos para ouvir, né? Não é só para escutar, né? Para ouvir. Porque ouvir é ir mais além da audição. Entende? Tende olhos para ver. Ver é mais do que enxergar. Enxergar eu enxergo, estou vendo todo mundo aqui. Mas quando eu vejo cada um, eu vou identificando, né? Aquele é assim, aquele tem o cabelo ruim, né? Outro tem isso, tem aquilo, né? Perceberam o que eu falei? Eu olhei no negativo, né? É assim que nós vemos os outros. Você viu? Ele estava com um paletó velho. Aonde será que ele tirou esse paletó para vir aqui, né? Verdade, está lá no fundo, escondido, lá cheio. Só não tinha naftalina, né? Então, a gente... Não é isso não, isso é só brincadeira minha. Mas tende olhos para ver, né? Para ir mais além daquilo que se apresenta. Essa é a questão. Né? Então, essa aceitação que nós estamos falando é uma aceitação ativa, não é passiva. Né? Então, eu aceito que aqui é um planeta de provas e expiação. Mas e daí? Está tudo acabado? Não, né? Porque eu tenho a responsabilidade, olha a lei da responsabilidade, de evoluir e ir além disso. Ok? Qualquer coisa depois vocês me perguntem. Então, aí, o que acontece? Aí falam, né, sobre a transição planetária, né, que eu falei, mundo de provas e expiação. Tem uma coisa que vocês viram que eu não pus ali, né? Que é a mudança para um estado de regeneração. Eu não pus ali. Por que será, né? Nós vamos descobrir. Então, esse mundo de regeneração, esse novo estado ou status do planeta, ele virá da onde? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Da onde que vai vir isso? Vai descer o São Miguel Arcanjo e vai regenerar aí, moçada. É isso? Vai vir um outro lá, né? O Arcanjo Rafael. Se não for com São Miguel, agora vocês vão comigo, né? E puxa lá uma outra espada lá do tamanho do dia inteiro. Não é? A regeneração, aí é que está. Eu
Gente, eu estou colocando para vocês uma reflexão, tá? Vocês vão ver gente falando coisas diferentes, com certeza. Mas vocês é que vão ter que saber escolher o que será que é, né? Vocês têm que formar a opinião de vocês. Então, regenerar. O que vem a ser regenerar? Regenerar. É um termo, né, que pode nos levar a pensar sobre isso, né? Lógico, melhorar já faz parte, é dentro do processo, né? Regenerar é praticamente resgatar a essência daquilo que deveria ser, né? Aquilo que deveria ser é nós termos uma vida harmônica, né? Esse planeta ser maravilhoso, né? A gente ter fraternidade entre as pessoas, sermos fraternos, sermos caridosos, termos compaixão e termos, sobretudo, amor incondicional. Não é esse amor romântico que você vê aí, do beijo na boca, não sei o quê, né? Não é isso. O amor incondicional, o que é? O amor, na verdade, é uma grande energia, né, vindo do Pai, vindo de Deus. Deus é amor, na sua maior amplitude. Porque toda a criação, ela é amorosa, ela contém algo amoroso na criação. Nós é que nos dispersamos disso, né? Nós, seres humanos, né? Nós é que nos dispersamos dessa parte amorosa e estamos aí correndo atrás, inclusive de amores enganosos, né? Então, esse modo é como se fosse assim um programa de computador, né? Então tem o modo de expiação e provas. Então você tem que passar por isso e aquilo, enfrentar os dragões, né? Os gnomos, né? Que eles põem lá os gnomos, coitadinhos dos gnomos, né? Eles botam os gnomos como se fosse do mal, né? E tal, né? Os dragões e não sei mais o que, tá. Quer dizer, é um modo de expiação e provas. Nós temos que estar passando por isso. É uma batalha, né? Perceberam a simbologia? É uma batalha, né? Passar por esse mundo de expiação e provas. É uma batalha para quem não usa da inteligência, né? Porque sempre que você usa melhor a sua inteligência, você navega melhor, mesmo em águas turbulentas. Se você pegar as embarcações antigas, elas eram feitas para enfrentar as águas turbulentas, então elas iam e iam de encontro, né? As grandes ondas, ela tinha que ir de encontro. Por quê? Porque aqueles homens não eram assim tão inteligentes. Depois apareceram os homens mais inteligentes e disseram, gente, existe uma rota, né, marítima, aonde as águas são mais mansas. Então nós vamos criar um aparelho para identificar isso e e tchu. E aí a gente vai indo, navega de boa. Não é assim? Quem já prestou atenção nisso, né? Vocês não são obrigados a ter prestado atenção, tá, gente? Mas eu já prestei atenção. Então, a questão da regeneração, ela exige de nós a responsabilidade de esse planeta, ele só vai mudar se nós mudarmos. Se nós mudarmos. Vamos pensar que todo mundo quer Eloy Mendes, né? Eu quase sou do Eloy Mendes já, né? Outro dia, inclusive, sonhei com um povo de Eloy Mendes, mas não gostei muito, não. Verdade, eu fiquei pensando, o que será que quer dizer isso, né? Eu sou de analisar meus sonhos, né? Mas aí foi um povo que eu convivi aí uma época aí, que eles eram muito, como eu disse, simuladores, né? Entendeu? E aí, nesse sonho, de repente, eu estou lá naquela dimensão, naquele plano, e estou vendo onde que eu estava metido. É verdade, a gente vive recebendo alertas, às vezes parece que são atrasados,
Mas é para você não cair de novo, né? Porque de repente aparece um pessoal que você acha, eles são maravilhosos, né? Que dança. Então, eu não estou aqui para contar meus sonhos para vocês, né? Mas esse sonho tem a ver com tudo isso, né? Que a gente está falando, sabe? Eu estava observando. Aí, então, esse novo modo regeneração, ele, na verdade, gente, todo respeito a todos os que já falaram sobre isso, inclusive o Chico Xavier, Emmanuel, né? Cada um falou dentro de uma certa linguagem. A verdade é que se você pegar a história da humanidade, desde lá de antes do Egito, lá, entendeu? Os sumérios, um povo lá que vocês talvez nem ouviram falar. Então, se você pegar esse povo, digamos assim, esses ancestrais, que são nossos ancestrais, né? Lá da antiga Grécia, lá na velha Índia, que eu já fui visitar, né? A gente vai, as escrituras todas, né? Porque tem muita escritura, né? Indiana, por exemplo, tem muito, que é difícil decifrar. Então você tem que ler alguns daqueles mestres, né? Para a gente continuar a procurar entender, né? Se alguém quiser pesquisar, eu sempre recomendo para pesquisar alguma coisa do Yogananda, que chama. Ele é um cara, assim, top. Né? Inclusive, ele tem uma visão do Cristo, assim, que transcende a qualquer visão, seja da doutrina espírita, seja da religião católica, evangélica, etc. É uma visão, assim, um patamar, né, lá em cima. Super legal. Então, mas aí então nós temos que pensar que essa transição planetária, ela vai acontecer externamente quando internamente ela estiver acontecendo, amadurecendo e sendo colocado para fora nas nossas ações. Porque essa transição planetária, ela passa por um ponto, tá? Essa mudança de estágio ou estado, ela passa pela, sabe o quê? Pelo, digamos assim, a ressignificação. Já ouviram falar desse termo, né? Ressignificação, quer dizer, um novo significado. É um termo bacana também. Ressignificação dos valores morais. Simples, né? Não é, gente? A gente precisa ir matando a charada para não ficar perdendo tempo. Porque senão a gente fica ali achando que tem que ler todos os livros da doutrina espírita, todos os livros da doutrina cristã, todos os livros da doutrina hindu e tal, né? Do Buda e tudo, para poder fazer alguma coisa. Não. A gente tem que ir direto ao ponto, certo? É o aqui e agora, o que está mais presente, aquilo que eu consigo entender, então vou me enfiar de cabeça nisso, né? Em vez de ficar procurando luzes, não sei aonde, etc., naves espaciais, né? Essas coisas todas. Então, essa transição, na verdade, é a transição da própria vida humana. No sentido de resgatar os valores morais. Quando eu falo valores morais, não estou falando de moralidade, sabe? Coisa pobre. Porque ela está usando bermuda, imoralidade, né? Não sei o que, não é isso. Questão de valores morais, valores humanos, valores de comportamento, valores de convivência. Valores de convivência. Nós somos bons, né? Nós queremos, sim, nós queremos que todo mundo nos trate bem. Mas será que nós tratamos todo mundo bem? Será que nós somos honestos com todo mundo? Mas nós queremos que todos sejam honestos conosco. Não é fácil, né? Já vou falar isso. Não é fácil. Mas nós temos que
nós temos a responsabilidade de entrar nisso. Ser melhor a cada dia. Cada dia. Nós fazemos parte da humanidade. Nós não estamos isolados da humanidade. Nós fazemos parte. Assim como cada grão de areia faz parte do mar, da praia, não faz? Cada grão de areia. Imaginou assim, se cada grão de areia, de repente um falasse para o outro, olha, vamos sair fora dessa, sabe por quê? Porque nós não fazemos diferença aqui. O que ia acontecer se cada grão de areia pegasse e se mandasse? Já pensaram? Podia até fazer um filme, né? A Rebelião das Areias. Então, se pensou se cada peixe no rio dissesse, ó, o pessoal veio aqui pescar a gente, já veio com anzol ruim, fica puxando a boca da gente, fica jogando umas iscas aqui que a gente nem come mais, e tal, vamos sair da fora aqui, né? Aí acabava, né? Se o rio não tiver peixe... Né? Agora, você imagina se cada gota d'água falasse isso também, uma para outra. Certo? Eles não dão bola para nós, né? Não valorizam a gente, eles poluem a gente. Se a gente ficar aqui tudo junto, vai piorar para nós. Então, vamos dar no pé. Cada gotinha aqui vai procurar o seu rio. Um outro rio. Aí vai secar o rio, não vai? Nós podemos fazer isso? Nos ausentar dessa trajetória que é para o nosso próprio bem? Aí que está. E se nós resolvêssemos fazer isso também, daí? Como é que seria, né? A raça humana seria extinta. Porque se deixar para a turma que não é da luz, vai se extinguir a raça humana. Vocês gostam de programa de meio ambiente? Assiste a Terra da Gente, por exemplo. É um dos programas, poucos programas da Globo que eu sou fã, né? Então a gente vai observando. Aí você vê assim, tem tanta gente hoje lutando, né, contra a extinção da espécie A, B, C, D, né? Você já viu? Do papagaio do rabo amarelo, né? Do macaco da cabeça preta, sei lá mais. Da lagartixa. Tem um monte de gente, né, trabalhando para que não se extinguam esses animais. Aí eu pergunto para vocês, quem está trabalhando para que o ser humano não seja extinto? O que vocês acham? A gente podia criar uma associação, né? Associação de defesa, né, contra a extinção do ser humano. A gente ia pegar um ser humano e ia pôr nas gaiolas, né? Para educar eles. Que nem faz com os bichos, né? Até depois soltar de novo na natureza. Nós ia pegar os espécimes do ser humano. Você pensou isso? Se fizesse isso, eles fazem isso com os animais, não fazem? Fazem. Mas não tem isso, né? Se a gente criar uma associação dessa, o pessoal vai dizer que nós somos tudo maluco. Ou então, de repente, eles vê que está certo mesmo, né? Tinha que reeducar todos os seres humanos, né? Para depois voltar eles para o habitat. Aí ele vai ver, né, que vai dar valor à água, vai dar valor a isso, aquilo, né? É uma ideia, hein? Vocês, anota aí alguém aí. Vamos ver, vamos tocar para frente. Então, a questão nossa, né? Essa mudança de patamar, né, do planeta, essa mudança de patamar do planeta, ela, na verdade, ela tem a ver com a mudança de patamar do tal do ser humano, que ainda não sabe, na sua maioria, para que veio a essa vida. Pensa que está aqui para comprar roupa de marca. Pensa que está aqui para, né, principalmente comprar coisas. É isso. Hoje, a grande batalha das pessoas, se você olhar a internet, você vai ter uma amostragem.
Ninguém quer ficar rico do dia para a noite. Aquela história assim. Daí vem os malandros, eles dizem assim, ó, 5 passos para você ficar milionário. Fique milionário em 90 dias. Tem outros que dizem, não, 90 é muito, 30. Aí assiste uma palestra gratuita e depois eles vêm com um curso para você. Quer dizer, na verdade, eles estão exercitando a favor deles isso. Fique rico em 90 dias. Porque em 90 dias eles vão ter um monte de otário entrando lá para fazer o curso para ficar rico. Ué. Isso aí existem coisas por aí, que não sei se vocês sabem. Existem estudos por aí que provam, né? Que, assim, o pessoal já fez esse estudo. No sentido assim, do quanto que esses caras ganham num curso que não vale nada. Eles juntam um pedaço de um livro aqui, outro ali e tal, a lei da atração, lei da afastação, e não sei o que lá mais e tal, a lei do 1.000.000. E as pessoas vão, porque na verdade a maioria está sem rumo. Vocês já perceberam isso? A maioria da humanidade, e dessa humanidade está no Brasil, está tudo sem rumo. Neguinho não quer trabalhar, né? Não quer trabalhar. Se você pôr lá 10 trabalhos para você ficar rico em 10 anos, esse curso não vale nada, né? Não é verdade? Então a gente hoje as pessoas querem, né? Quando eu falo as pessoas, é a maioria, querem facilidades. Facilidades. E no meio dessas facilidades está aquilo de violar todas as leis morais. Todas as leis, inclusive as leis penais também, né? As leis civis, tudo. Já está previsto isso, né? São os jeitinhos que as pessoas ficam arrumando, né? Para driblar as dificuldades. E depois acabam, né, as pessoas infelizes, frustradas e normalmente caindo em algum tipo de vício, porque o vício é a fuga, né? A fuga, a frustração, etc. Então passa por aí. Então, gente, a questão é o seguinte: essa ascensão que nós estamos falando, a ascensão, ela faz parte da regeneração. Porque regenerar, se você pegasse a grosso modo, regenerar, de repente, pode ser só consertar alguma coisinha, né? Mas o propósito da regeneração é a ascensão. É você galgar ainda mais planos de evolução espiritual. Nós estamos atrasados nisso tudo por força de que, durante muito tempo, nós fomos mal educados no que se refere à espiritualidade. Nós fomos enganados quando nos apontaram caminhos que, na verdade, nós nem sabíamos por que estávamos neles. É certo? Assim, os ensinamentos, não só ensinamentos cristãos do Cristo, tá? Estou falando de religião, cristãos. Os ensinamentos espirituais de várias vertentes, inclusive esses que eu falei, muitos dos ensinamentos dos hindus, né? Falei, e até do Alcorão, né? Tudo foi, na verdade, manipulado por força de que alguém queria ter o domínio de todas as pessoas. O poder político, o poder dos estados, seja romano, seja grego, seja o que for, esse poder
ele tomou conta dessas instituições por força de dominar o povo. Tipo assim, nós não podemos deixar eles pensarem por si mesmos. Nós não podemos deixar que eles encontrem por si mesmos algumas verdades. Nós já temos que dizer para eles o que é a verdade. Se você for ver o estudo, né, de várias religiões, estudos, tá, gente? Você vai ver como é que as coisas foram todas manipuladas. Para alguém se situar e ficar no poder. Todos os poderes, tá, gente? Todas as hierarquias que foram criadas para a sustentação de poder. Então, nós praticamente passamos muito tempo sem ser livres para pensar. Alguém aqui já ouviu uma frase assim, religião não se discute? Sim. Todo mundo já ouviu, né? Quando eles dizem isso, religião não se discute, sabe por quê? Eles querem impedir que nós pensemos. Tipo assim, nós pensamos por vocês, né? É só vocês rezarem assim, assado e tal, né? Tá tudo certo. Você já sabe, tinha época que eles vendiam lugares no céu, né? Vendiam perdão dos pecados. Até hoje vendem, né, gente? Não, se você for ver, hoje, se o Cristo viesse aqui, ele tinha que destruir todos os templos, porque todos os templos são comércios, né? Os vendilhões dos templos estão em todos os templos. Outro dia eu estava vendo um canal de televisão, não sei se é a Rede Vida ou aquela Canção Nova. Os programas lá, o tempo todo estão vendendo as coisas para os outros, né? Vocês já viram? Estão vendendo bugiganga para tudo. Gente, o que é isso? O Cristo, se entrasse lá, ele dava chicotada em todo mundo, dava. Hein? Ele repetiria as 10 vezes a história dos vendilhões do templo, né? E se ele fosse em outros lugares, faria a mesma coisa. Percebe que mundo que nós estamos? E quantos milhões de pessoas são manipuladas por isso tudo? Então, esse é o planeta, né, de expiação e prova. Nós estamos aqui. Isso é prova para nós. Não cair no conto do vigário, né, nesses malandragens toda. Quer dizer, isso tudo tem a ver com a nossa ascensão. E nós temos a responsabilidade não só de abrir os nossos olhos para ver tudo isso, mas também para ajudar ao próximo, né, que está do nosso lado, para que ele também enxergue isso, para que ele deixe de cair em todos esses planos que não são da luz, que visam só essa visão, né, que nós temos, efêmera da vida, que é só obter coisas materiais, para depois morrer e acabou, né? A cabeça mais ou menos funciona assim, né? Ninguém muito pensa no plano espiritual, né? Que o propósito nosso é muito maior que tudo isso. Porque se você estaria diminuindo, inclusive, a percepção de Deus. Vocês conseguem imaginar isso? Deus, por que Deus, pensa assim nesse Deus que está colocado aí na sua cabeça. Por que Deus criaria criaturas para fazer só porcaria na vida? Para matar o irmão, para enganar o irmão, para destruir a natureza, para isso, para aquilo, para quê? Por que se ia criar? Que Deus seria esse, né, que criaria seres horrendos, né?
Como vocês veem aí hoje em dia, está difícil assistir filme hoje, não sei. Vocês acham que está fácil? Está difícil, né? Porque quase nenhum tem história, né? Só tem cenas de violência, de sexo, de maldade. Vamos resumir, né? Você só vê isso, né? E esses super-heróis aí que não, né? Não existe, né? Super-heróis, hoje os super-heróis, na verdade, deveriam sermos nós, né? Olha, ir, tá, aumentando os nossos poderes para esse enfrentamento com essas forças involutivas. Tá? Nós temos poder, só que nós não exercitamos, né? Bom, gente, acho que essa é a reflexão. E eu lembrei uma coisa, quando eu digo lembrei, é a própria intuição, né? Que eu falei, não sei se foi na última palestra, ou a penúltima, que eu falei do poder da oração, né? Não sei se vocês lembram disso. Que eu falei sobre a questão das vibrações, né? Quem estava aqui, eu não sei. As vibrações. Eu falei até que ia falar desse assunto, né? Eu vi lá na minha fala, mas não foi, essa vez eu não achei que não era. Outra hora eu vou falar. Mas uma coisa que é importante para nós, às vezes nós pensamos que não podemos fazer nada, né? Podemos. Nós podemos fazer melhor todo dia. Desde as pequenas coisas. Gente, não adianta ficar esperando fazer grandes coisas para dizer, agora sim eu estou fazendo a diferença. Você faz a diferença, né, em tudo aquilo que você faz com amor. Amor incondicional. Né? Você faz a diferença. E aquilo faz a diferença dentro de você. Então não fiquem esperando chegar um grande momento, que daí você vai lá na praça, lá do centro de Eloy Mendes, e vai reunir milhares de pessoas. Esquece. Concentre-se em quem está ao seu lado, quem está próximo. O próprio Cristo falou isso sobre o próximo, né? A gente fica assim olhando lá na frente e esquece quem está aqui, próximo. E a oração, ela é um instrumento de emanação positiva, de vibração positiva, seja qual for a oração. Não precisa ser uma oração, sabe, de meia hora, sei o que lá. Uma oração que seja. Estou vendo a menininha ali. Estou lembrando quando eu era bem, talvez do tamanho dela, menor, que as pessoas pediam para mim fazer oração para elas. Certo? Eu era rezador. Eu gostava dessas coisas, né? Porque minha mãe, que era minha mãe adotiva, mas que é a mãe que eu adotei para mim também, ela falava que sobre o Papai do Céu, sabe? Então, eu tinha uma certa linguagem para conversar com o Papai do Céu. Então, eu pedia pela saúde da Dona Maria, pela saúde do Seu José, não sei mais quem. Todo mundo que pedia para mim fazer oração, eu fazia. Eu ajoelhava lá num quarto, a casa só tinha um quarto. Eu ajoelhava lá na beira da cama e punha a mão assim. Talvez por isso que eu tenho costume de pôr a mão assim. Punha a mão assim e conversava com o Pai do Céu. E é interessante que muita gente ficava vinha agradecer, né? Que tinha melhorado, não sei o que e tal, papapá. De vez em quando dava até presente para mim. Esse presente que dá para criança, né? Mas dava algumas coisas, mandava meia dúzia de bala, sabe? Tal. E aí eu estava pensando sobre isso e estava observando, na medida que a gente vai evoluindo e tal, vai aprendendo algumas rezas, né, também e tal. Mas na verdade, a oração, quanto mais espontânea for, melhor. Porque aí você se identifica com aquilo que você está falando.
É que nem os mantras, né? Vocês já viram que os mantras, todo mundo conhece mantras aqui, né? Os mantras são pequenos, né? Não são pequenas orações? Muitos mantras hindus, por exemplo, né? Então, são mantras. Quando você diz, por exemplo, Deus, eu habito o Deus que habita em mim. E repete isso. Um monte de vezes que você quiser. Isso não é oração? Não é uma boa vibração? Você está trazendo Deus para dentro de você, né? Se você diz assim, eu vivo na luz do Cristo. Só isso. Se você repetir isso várias vezes, você não vai sentir-se iluminado, vai ficar até com calor. Eu falei, eu estou com calor. Você não vai ficar mais. Por quê? Porque todas as orações autênticas, sinceras, elas geram vibrações. Gente? Vibrações. Tipo ondas sonoras. E vão longe, tá? Quando você faz oração para o seu tio, que está lá na Noruega, você acha que essa oração chega lá? Chega lá. Então, oração é vibração. Certo? Até eu comentei um dia, né, que quando às vezes a gente ora e fica esperando imediatamente que as coisas aconteçam, né? Nós somos imediatistas, né? Isso faz parte do mundo de provas. A gente tem que aprender que nada é imediato, né? Mas muitas orações, talvez vocês pensarem, vocês vão ver em alguns exemplos na própria vida. Às vezes você faz uma oração hoje e aquela coisa, né? Pô, não fui atendido, né? Mas dali 2 dias você é atendido, você melhora. Você melhora. De repente aquela dor que não passava, passa. Aí daí você nem lembra mais do que você fez uma oração. Porque é tudo vibração. A vibração ela vai, né? Até atingir, né, vários planos que ela vai. Né? É que nem a rádio, não tem a rádio. Quando você sintoniza ali, até chegar em você, por onde passou aquela música, né? Até chegar em você. Se for música ruim, era bom que já tivesse se perdido, né? Mas, né? Então, é mais ou menos isso. Acredite nas suas orações. Faça orações. Peça para que esse mundo melhore. Peça para que, tudo melhore, que haja uma grande iluminação no mundo. Peça, faça a sua parte.